Nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar as questões relativas à resolução. Desmistificar essa questão de 72 dpi, 300 dpi, definir minha imagem está em alto, está em baixo, o que é resolução, explicar todos esses assuntos, ok? Se esse assunto te interessa, segue com a gente aí na nossa Pílula 2. Olá pessoal, meu nome é Guido, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Aqui esse projeto nosso é um projeto de pílulas gráficas, né, passando conhecimentos de produção gráfica pontuais, tirando algumas dúvidas, questões bem pontuais relativas à produção gráfica. Essa é a nossa Pílula 02. Então vamos lá, gente. Estamos indo aí para a nossa Pílula Gráfica 02. Vamos falar de entendimento a respeito da resolução de imagens. Então vamos lá. Antes de mais nada, é bom a gente frisar aqui, tá? São duas questões. O objetivo é fazer aqui, a gente vai fazer a relação da resolução com os possíveis tamanhos de impressão. O que a resolução implica na minha qualidade de impressão? É essa relação, tá? Por que eu estou frisando isso aqui? Porque a fotografia de qualidade, ela não está ligada a tão somente a resolução. Muito pelo contrário, tem várias outras questões que envolvem. Qualidade da lente, sensibilidade do sensor, N outras situações, né? Coloquei aqui iluminação, a própria configuração da máquina, o clique do fotógrafo, tem N situações. Eu não estou falando de como fazer fotografias com qualidade, certo? Então, para ficar bem delimitado, a gente está falando de como a resolução implica na minha produção do meu trabalho, na qualidade da reprodução do meu trabalho em artes gráficas. Tendo dito isso, vamos avançar. Primeiro, definindo o que é resolução. Resolução é a quantidade de pixels, pontos ou linhas por unidade de medida linear. Certo? Então o que é isso? Geralmente é dado em polegadas. Por que eu falei pixels, pontos ou linhas? A gente vai estar trabalhando mais aqui nesse vídeo nosso com pixels por polegada, que é chamado PPI, pixels per inch, ou pixels por polegada, que é o que a gente trabalha nas imagens digitais. Tá? Então, por que eu estou chamando de PPI? O PPI às vezes se confunde muito na prática com DPI, tá, gente? O DPI, ele é o dots per inch, ou pontos por polegada. É mais quando você trata de resolução de impressoras digitais. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma impressora laser, uma impressora já de tinta, geralmente tem lá tantos DPIs e tal. Esse DPIs é quantos pontos essa pessoa consegue colocar no espaço de 1 polegada. A gente não está indo para esse caminho, apesar que na prática a gente falou precisa de foto com 300 dpi. Tecnicamente falando, o certo seria falar PPIs, ok? É muito comum ser usado o DPIs para tratar de imagem também, mas tem um probleminha técnico aí. Se você bem assertivo, o certo para a imagem é PPI. DPI eu estou falando de um ponto que é na impressão, tá bom? E por fim, a gente tem essa LPI, que é isso, lines per inch, ou linhas por polegada. Essa resolução é a forma com que a resolução é tratada dentro da produção offset. Tá? E aí é uma questão mais específica, onde nós vamos falar de tipos de retícula. Aí isso cabe melhor numa pílula futura que a gente for falar de sistemas de impressão, diferenciar um do outro. Aí a gente entra com o LPI, ele vai funcionar lá. Tá? Nesse caso aqui agora nós vamos trabalhar, ficar nesse universo aqui das imagens digitais. Então vamos lá. Principal questão envolve as imagens digitais, a resolução de entrada. O que é resolução de entrada? Como que essa imagem vai se transformar num documento originariamente digital. Tá? Antes a gente tinha os analógicos, originais analógicos, os chamados de físicos. Eram o quê? Fotografias, negativos, cromos, aqueles eram originais físicos, por isso analógicos esse termo aí, porque para ele entrar no meu layout ele tinha que passar por um processo de digitalização, ou seja, de escaneamento. Então os originais tinham que ser escaneados, né? Você tinha scanners específicos para esse tipo de trabalho, scanners com alta capacidade de captura de imagens e tal, porque eminentemente os originais eram fotografados, revelados, aí as fotos que a gente escaneava para jogar nos layouts. Hoje já é menos comum isso, né? A gente já trabalha com os originais digitais, que são as fotografias digitais. Então elas nascem digitais, elas são fotografadas. Podem ser tanto por um
uma câmera digital, como nos próprios celulares, smartphones hoje que tem configurações muito boas também nesse sentido. Tá? Então aí a gente tem essas duas questões. Qual que é a alma da resolução da entrada? É o CCD. O que é o CCD? Esse Charge Coupled Device. O que é o CCD? O CCD é o elemento eletrônico que transforma a luz em bits. Então ele transforma a luz em um arquivo digital. Ele capta a luz do ambiente, ou seja, a fotografia, em vez de estar sensibilizando um filme, ele substitui o filme de antigamente. A imagem é sensibilizada nesse CCD, esse CCD que captura e converte isso em arquivo digital. É esse CCD que é a alma do negócio. Tá? Tanto para captura digital, até para os scanners também. No escaneamento, que apesar de ser menos comum hoje, como funciona nos scanners? Tem um CCD no scanner que captura a imagem pela reflexão da imagem que eu coloquei lá no meu scanner. O processo é o mesmo, é o CCD. Tá? Muda o tipo de CCD, mas é o mesmo componente eletrônico. O que o CCD determina? Ele determina a quantidade de pixels que a minha imagem terá. Quanto mais pixels eu tiver, maior o nível de detalhes da imagem. Ok? Então, aqui a gente está fazendo uma exemplificação de como que seria, comparando o CCD, tá? De uma imagem 5 megapixels, então estou pegando aqui, simulando uma câmera de 5 megapixels. O que são 5 megapixels dessa câmera? Tá? Então, dentro do meu CCD eu estouro em pequenos pixels, esses quadradinhos. O que é o pixel? É a menor unidade. Né? Chama de Picture Element, é o elemento da minha imagem, é o menor elemento da imagem, esses quadradinhos aí. Numa câmera de 5 megapixels, eu tenho 5 milhões desses quadradinhos. O que isso significa? Eu tenho, em média, de 2.500 por 2.000 pixels. 2.500 vezes 2.000, eu multiplico, eu tenho 5 milhões de pixels numa imagem. Se eu for comparar com a imagem de 45 megapixels, tá? Que é uma câmera top, hoje, né? Estou falando aqui, nós estamos gravando isso aqui em maio de 2021, daqui a pouco já estamos chegando em outras resoluções acima aí, mas enfim, comparando com a de 5 megapixels, a de 45 megapixels ela tem 45 milhões de pixels. O que acontece? Na minha câmera de 45 megapixels, uma resolução maior, ela tem, esses pixels são bem menores. O que isso implica? Ele capta muito mais detalhes da imagem. Então eu tenho o mesmo clique, no mesmo clique eu tenho muito mais informação de imagem, porque os pixels são muito menores. Então a unidade de informação que ele capta é muito menor. Então assim, nesse exemplo aqui, a mesma imagem, olha só, no mesmo quadro, no mesmo clique, eu vou capturar o triplo de pixels horizontalmente e verticalmente. Tá? E aqui só para fazer uma observação matemática aqui, né? De 5 megapixels para 45 megapixels, a diferença de tamanho é o quê? Eu estou falando de 9 vezes. 5 vezes 9, 45. 5 megapixels é 9 vezes menor. Olha, perceba o número de pixels, ele como a relação é ao quadrado, então ele é 2.500 megapixels do 5 vai para 7.500. Ou seja, é o triplo. É o triplo na horizontal e o triplo na vertical. Como a relação é quadrada, eu tenho 9 vezes de diferença. Tá? Isso é só uma observaçãozinha. Então que a diferença que a minha máquina, minha fotografia de 45 megapixels, eu tenho muito mais informação nessa foto. O que isso aí vai implicar? Vamos comparar uma com a outra. Ok? Uma foto de 5 megapixels, eu estou considerando aqui, tá, gente? Vamos imaginar, eu estou com a máquina parada num tripé capturando o mesmo quadro. O mesmo clique. Só que uma com a máquina de 5 megapixels e outra de 45. Qual que é a diferença? É exatamente essa que vocês estão vendo aqui. Ó. Ela é 9 vezes menor do que a outra. Isso quer dizer que ela tem 1/9 do tamanho. Ela está em baixa? Não está em baixa. Definitivamente eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque o tamanho da imagem é determinado quando ela está aplicada no trabalho. É o tamanho dela aplicado no trabalho que determina. Tá? Para vocês entenderem isso melhor, pegando esse mesmo exemplo dessa foto, vamos lá. Vamos destrinchar ela aqui e simular ela aplicada num trabalho. Tá? E aqui a gente já cai outro mito, o mito dos 72 dpi. Que muitas vezes a gente escuta, minha máquina com 72 dpi, eu preciso de uma com 300. O cara só foi lá no Photoshop, viu a resolução que ele está e já condenou a imagem. Totalmente errado.
Por quê? Todas as máquinas digitais, celulares, máquinas digitais, eles capturam as imagens, eles te entregam a imagem com 72 dpi. O que diferencia uma imagem da outra é o tamanho. Então, quanto mais megapixels, maior vai ser o tamanho dessa imagem. A imagem minha original, ela sempre tem 72 dpi. Então, só que, vejam, comparando aqui de 5 com 45, a medida original, 96 por 64 centímetros a 72 dpi. Eu estou falando o DPI e o PPI, né? Aqui o certo, né? Tecnicamente seria PPI, tá? Então 72 PPI. E a original de 45 megapixels eu tenho 289 por 193 centímetros. Ou seja, ela é uma imagem muito maior do que a outra. Tem muito mais informação. Mas isso quer dizer que uma está em baixa e outra está em alta? Não quer dizer isso, porque depende de como essa imagem está aplicada, tá? Passando para 300 dpi, olha só, essa imagem em 25 megapixels, usando da forma que ela está, ela me entrega 23 por 15 centímetros a 300 ppi. E a outra, 69 por 46. Ok? Então o que diferencia uma da outra? A possibilidade de aplicação. A de 5 eu consigo aplicar até 23 por 15 com 300 ppi. A de 45 até 69 por 46. Fazendo um exemplo aqui na prática, tá? Simulando o layout, eu tenho um layout aqui formato A4. Ok? O A4 ele está ali com as linhazinhas, a imagem está sangrada, ela está aplicada aqui ocupando toda a parte de cima do meu A4. Então essa imagem minha nessa aplicação está com 22 centímetros. Nessa arte aqui. Eu usando essa arte, a minha imagem de 5 megapixels, com esse corte que ela está inteira, 315 ppi. E a de 45 megapixels ficou com 946 ppi. O que isso implica? Que ambas estão com resolução alta para essa situação. O que é resolução alta? Resolução alta é a resolução adequada para o tamanho que ela está sendo utilizado. Para esse tamanho, essa aplicação na arte, ambas fotos estão ok. Então, o que diferencia? Se eu preciso dessa foto se eu vou usar essa aplicação da foto, ambas me atendem. A resolução adequada, como eu já disse, é estar com pelo menos 300 dpi após a aplicação, que é isso aqui que a gente fez. A gente aplicou no layout e depois de aplicado ela está com 300 dpi. Tá? Ou 300 ppi, melhor dizendo. Se depois de aplicado tiver abaixo de 300 ppi, aí nós estamos falando em perda de qualidade. Tá? Acima de 300 não tem ganho de qualidade. Se eu falar com a imagem de 900 ppi, vai me dar uma impressão melhor que a de 300? Não vai. O que passa de 300, eu só tenho aumento de tamanho do peso do arquivo. Eu não tenho ganho de qualidade. Tá certo? Fazendo aqui extrapolando esse exemplo, vamos supor agora lá, eu vou ampliar 3 vezes. O meu corte da foto não vai ser aquele quadro cheio. Eu vou precisar daquele corte da foto que vai ter os mesmos 22 centímetros finais, só que agora ela está 3 vezes maior. Eu tripliquei o tamanho da minha aplicação. Eu só estou usando aquele cortezinho que eu estou estourando ali na imagem para vocês verem. Nessa situação, a minha de 5 megapixels ficou com resolução de 100 ppi. Nesse caso, já está em baixa qualidade. Isso aqui eu posso afirmar, minha foto está em baixa. Para essa aplicação aqui ela está em baixa, porque ela ficou abaixo de 300 ppi depois de aplicado. Nesse caso, a minha de 45 continua com 300 ppi, porque ela tinha muito mais informação. Então mesmo eu esticando, eu continuo com a resolução adequada. Tá certo? O que é importante a gente ver aqui? A diferença de definição. O que diferencia um arquivo de 5 megapixels para um de 45? Nesse caso aqui, depois que a gente fez esse corte, de 100 ppi para 300 ppi. A imagem com 300 ppi, ela tem melhor desenho. A resolução, ela está ligada à definição da minha imagem, à definição do desenho da minha imagem. Então ela tem muito mais detalhe, ela está muito mais rica em nitidez, tá? Em nível de informação, de detalhes. Comparando uma com a outra, não sei se está legal para ver aí no vídeo, mas depois a gente abre um documento e vê isso melhor. Mas só para vocês compararem, percebam. A de 300 e a de 100, estou dando um closezinho aqui, olha a diferença. Na de 100, essa partezinha aí da leitura aqui, ó, do texto que tem no copo já está totalmente embaçado, ilegível. Na de 300 ppi, mesmo pequenininho, eu consigo lá ver lá, 500, alguma coisa lá, ok? E aqui essa é outra parte, olha lá, escrito orgânico, olha a diferença. Está escrito em cima ali, ó, old, dry. Percebam, no 100 ppi você praticamente já não dá para ler.
Na de 300, a leitura tá ok, porque ela tem muito mais definição. E olhando a foto no geral, você vê que uma tem muito mais nitidez do que a outra, que é a resolução melhor, ok? A resolução está adequada para a reprodução. E aí, vamos fazer o seguinte, para a gente dar uma conferida nisso na prática? Beleza. Abrindo essa foto aqui, vou aqui no menu imagem, tamanho da imagem. Basta esse menu para a gente resolver, saber tudo a respeito da foto. Tá? Primeira coisa, olha a quantidade de pixels que ela tem. 6.000 por 4.000 pixels. Já posso afirmar, é uma imagem de 24 megapixels. Por quê? 6 vezes 4, 24. Tá? 24 milhões de pixels. É uma imagem de 24 megapixels, que em 72 dpi tem 200 centímetros, 211 por 141. Como que eu faço para saber com qual medida essa imagem pode ficar em 300 dpi? É só eu passar aqui a resolução para 300, mas antes disso, tem que tomar cuidado, ó. O reamostrar aqui tem que estar desmarcado, ok? Eu tenho que desmarcar o reamostrar. Porque se reamostrar, ele faz a interpolação. Se eu interpolar uma foto, por exemplo, tem muita gente que pega uma imagem que está embaixo, baixou lá da internet, vem aqui no Photoshop, passa de 72 para 300 e força. E acha que está colocando a imagem com qualidade. Você está interpolando. Photoshop não faz mágica, ele não cria resolução. A resolução ela nasce na entrada, no CCD da câmera ou do escaneamento. Depois disso, depois de ter nascido o arquivo digital, não se cria mais resolução. Simples assim. Se precisar aumentar, você vai... só tem aquela foto, você vai usar subterfúgio, mas enfim, você vai estar usando de uma questão digital, trabalhando o arquivo para tentar salvar. Não se cria resolução. Ponto final. Tá? Fazer isso chama-se interpolar a foto. Interpolação sempre tem perda. Beleza? Tendo dito isso, beleza. As dimensões em número de pixels tem que manter intacta. Ele continua com 6.000 por 4.000, continua com 1.024 megapixels. Agora sim, eu posso afirmar lá. Essa imagem eu posso usar com tranquilidade até 50 por 30 centímetros. 50.8 por 33.8. Ou seja, então uma imagem enorme, muito grande. Então eu posso ter N usos dela. Tá? Isso eu estou pegando a imagem, gente, inteira. Então é claro, qual que é a vantagem de trabalhar uma imagem grande dessa? Quando eu precisar dar um corte, se eu precisar de pegar uma parte mais específica, eu continuo tendo resolução para isso, igual a gente viu no exemplo lá. Para a gente dar só mais uma conferidinha também, vamos dar uma olhada no InDesign. Como que a gente vê no InDesign? Como que eu vejo qual que é a minha resolução atual dessa imagem, com essa aplicação que ela está aqui. Eu clico no meu menu Vínculos, tá? Se não estiver aparecendo para vocês, ó, Janela, Vínculos. Essa foto minha está selecionada. Olha aqui as informações embaixo, as informações sobre o vínculo. O que eu preciso saber? Olha o meu PPI atual aqui, ó, 946. Ele me dá duas informações. O que é o PPI original? É o tamanho da imagem 100%, o original dela. E como que ela está aqui? É o atual, depois das reduções e ampliações que você fez, como que ela está? No meu caso, como a imagem é muito grande, para ela ficar com esse corte, eu tive que reduzir. Então ela aumentou a resolução para 944. Ó, 946 ppi aqui. Entendeu? Voltando aqui, concluindo nossa pílula. Vamos lá. O que determina o tamanho da imagem é a resolução de entrada, a quantidade de pixels do meu CCD, os megapixels. Ele determina a resolução de entrada. Imagem com 72 dpi não implica imagem em baixa resolução. Tenham isso em mente. Imagem com 300 ppi não implica imagem em alta resolução. Sempre devemos considerar a imagem aplicada para definir se a resolução está adequada. E a interpolação, que é aquela ampliação feita manualmente, feita no Photoshop, que a gente chama de ampliação digital, sempre causa perda de qualidade. Se você está tendo que ampliar, interpolar, vai ter perda de qualidade. Então é isso, gente. Se gostou, dá uma curtida. Quiser outros assuntos, coloque aqui nos comentários, beleza? Inscreva no canal aí para dar uma força, que é importante para a gente ter essa movimentação. Até para quando outras pessoas pesquisarem também, a gente dá uma melhorada no índice de busca aí do YouTube. Tá? Mas aí o objetivo nosso é esse, passando aí conhecimentos de produção gráfica, sempre aí em pequenas doses que sejam produtivos para vocês. Forte abraço!